Eu sou José Aparecido Moreno, sou sócio-diretor, fundador da Garcia e Moreno Consultoria Corporativa, sou contador, consultor e palestrante. Com 45 anos de atuação na área contábil, de auditoria e tributária de sociedades cooperativas e empresas de grande porte do agronegócio brasileiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite sobre o evento Pensar Contabilidade, em especial ao Wellington Garcia, pela oportunidade de poder expor um assunto de extrema relevância para o agronegócio, que move a economia brasileira, principalmente nesse momento de crise. Atualmente, segundo os dados do IBGE, o agronegócio representa 21,4% do PIB, 43% das exportações e 20% do total dos empregos gerados em todos os seus segmentos, quer sejam de grãos, biocombustíveis, fibras, carnes, frutas e etc. Né? Bom, até 2008, o Brasil não possuía uma legislação contábil específica que regulasse essas atividades. O que ocorreu somente através da internacionalização das normas de contabilidade, que nesse caso específico é o CPC 29. Em seguida, daremos então início à apresentação dos principais tópicos contemplados na legislação contábil, bem como os reflexos fiscais dela decorrentes. Infelizmente, o tempo que teremos é muito pouco, que certamente em um curso teríamos boas horas de conversa acerca desse assunto. Então, dando prosseguimento, temos aí o conceito de ativo biológico. Segundo o CPC 29, ativo biológico é um animal ou uma planta vivos, tá? Portanto, ativo biológico é tudo que nasce, cresce e morre, e a partir do momento que cessa ou termina a vida, passa a ser considerado como produto agrícola. Nós temos como os principais exemplos da atividade agrícola a criação de rebanhos, cultivo de florestas, cultivo de árvores frutíferas, cultivo de vinhas, cultivo de flores e floriculturas, cultivo de plantações de soja, milho, trigo, algodão, cana-de-açúcar, cultura aquática, criação de peixes. E, numa sequência, onde nós, quando estudamos os ativos biológicos, a gente difere as definições, é quando vamos tratar das plantas portadoras, que são aquelas plantas vivas que é utilizada na produção ou no fornecimento de um produto agrícola. É cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para a eventual venda como sucata, que daí está contemplado numa outra legislação, que é a revisão do CPC 08. As plantas portadoras possuem um critério de contabilização diferenciada das lavouras que citamos no slide anterior. Por exemplo, elas devem ser contabilizadas da mesma forma que um item do mobilizado, construído pela própria entidade, até o momento em que o ativo esteja no local e em condições operacionais pretendidas pela administração. Como que eu mensuro um ativo biológico? Então, o CPC nos define que os ativos biológicos devem ser mensurados
pelo seu valor justo, diminuídos os gastos estimados para sua venda no momento inicial e no final de cada período de competência. No entanto, se o valor justo não puder ser mensurado de forma confiável, os ativos biológicos devem ser avaliados pelo seu valor de custo, menos a depreciação acumulada ou perda por irrecuperabilidade. Como é que eu reconheço um ativo biológico? Certo? Um ativo biológico deve ser reconhecido pela entidade quando for provável que benefícios econômicos futuros associados com o ativo fluirão para a entidade e quando o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente. No reconhecimento inicial de um ativo biológico, tá? Por exemplo, os gastos com a formação da lavoura ou a criação de animais compreende todos aqueles que intrinsecamente estão ligados com o processo produtivo ou da criação de animais e serão reconhecidos contabilmente como ativo biológico no ativo circulante. Como, por exemplo, podemos citar, o preparo de solo ou de pastagens, solo para plantio, ou pastagens, correção e fertilização, mudas ou sementes, mão de obras e depreciação dos equipamentos. Todos estes itens compõem a formação do valor de um ativo biológico até o momento da sua colheita, ou do seu corte. Como é que eu faço o reconhecimento posterior do AVJ? AVJ quer dizer, pessoal, ajuste a valor justo. A realização do AVJ se dará no momento em que os ativos biológicos passam da característica de produto vivo e passam a ser reconhecidos como estoques e, consequentemente, disponíveis para venda. Então, após a colheita, o abate ou o corte, E o ajuste a valor justo deverá ser reconhecido individualizadamente por subconta, de forma que atenda aos requisitos de realização para efeitos do cálculo do lucro real e do resultado ajustado. Como é que se determina um ajuste a valor justo? Primeiro plano, nós temos aí, o preço do ativo é um mercado ativo. Em um mercado ativo, nós podemos entender uma cotação de bolsa, uma cotação regional, dependendo da natureza da commodity, ela possui cotações diárias a níveis regionais, onde são divulgados ou praticados os preços dos produtos disponíveis para venda em uma determinada data. Uma referência de preço obtida em uma transação recente também serve de base caso não haja mercado ativo. Preços de mercado para ativos similares, ajustados para refletir as diferenças. Benchmark, processos, ideias inovadoras e procedimento de operações mais eficaz que conduza a um desempenho superior e o valor presente do fluxo de caixa futuro que se espera ser obtido do ativo. Pois bem, então, dando sequência, vamos agora para as definições dos ganhos e perdas decorrentes dos ajustes a valor justo. O CPC nos dispõe que o ganho ou a perda proveniente da mudança no valor justo
menos a despesa de venda de um ativo biológico reconhecido no momento inicial até o final de cada período, deve ser incluído no resultado do exercício que tiver origem. Exemplificando, isso aqui, quando nós vamos acumulando na nossa contabilidade, no grupo de lavouras informação, florestas informação, animais informação, e temos lá o nosso custo contábil, ou seja, quanto custou até uma determinada data, comparativamente com o valor justo. Se isso resultar num ganho, nós temos que reconhecer no resultado do exercício. Se resultar na perda, da mesma forma, o reconhecimento em uma conta específica, em outras receitas, quando for ganho, ou em outras despesas, quando for perda. Ou seja, é uma conta de receita, ajuste a valor justo, e uma conta de despesa também ajuste a valor justo, que vai ser muito útil para vocês no momento de se proceder ao cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A perda pode ocorrer no reconhecimento inicial de um ativo biológico. Por quê? As despesas de venda são deduzidas da determinação do valor justo. O ganho pode originar-se no reconhecimento inicial de um ativo biológico quando ocorre o nascimento de bezerro, por exemplo. Na sequência da nossa apresentação, nós temos alguns lembretes aí em relação aos aspectos fiscais, que são controles que foram inseridos na legislação tributária para efeitos, né, de você poder determinar, ou melhor, buscar na sua contabilidade societária os itens que você tem que adicionar ou excluir da base de cálculo do imposto de renda e do resultado ajustado para efeito da contribuição social. Então, essa instrução 1700, que ela veio regular a Lei 12.973 e outras coisas complementares que tiveram aí pelo meio do caminho, a partir do momento que nós tivemos as práticas das mudanças contábeis, das mudanças societárias, a adequação das normas, implementação das normas, e não foram todas de uma só vez. Normalmente as entidades foram fazendo as suas adequações à medida que assimilavam determinados CPCs. E as normas contábeis também, as normas fiscais também, foram sendo adequadas, tá? De forma que hoje praticamente nós temos isso tudo consolidado na legislação fiscal, do que nós temos que buscar na legislação contábil para efeitos de determinar o nosso imposto de renda e a contribuição social. Então essa instrução 1700 de 2017, como eu já disse, também vai tocar nos ativos biológicos. Então vocês podem ver aí, nos moldes já apresentados nos slides anteriores, por força do artigo 89 da Instrução Normativa RFB, né, Receita Federal do Brasil, número 1700 de 2017, os valores dos ajustes a valor justo vinculados aos ativos biológicos devem ser controlados em subcontas analíticas que registrarão os ajustes ao custo inicial dos ativos reconhecidos. Então, vejam bem, se você não contabilizar isso numa conta própria, não vai ter como você fazer adição ou exclusão no teu elalor. O passo seguinte, a gente passa a tratar da classificação contábil de uma forma assim já
mais para a nossa realidade brasileira, a nossa realidade agro, a nossa realidade de cultura, dos tipos de cultura que nós temos dentro do nosso Brasil, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, muito tipo de ativo biológico que cada região a gente encontra particularidade, coisas específicas, produtos, né, diferenciados das regiões mais desenvolvidas, do sul, do sudeste. Então, vamos ver se ficaria bom o que eu vou expor para vocês aqui, num tom assim de mais nosso, vamos dizer assim. A classificação contábil dos gastos com ativos biológicos, considerados de ciclo curto, serão reconhecidos em um grupo específico do ativo, denominado de ativo biológico, no ativo circulante. Então, veja bem, quais são essas lavouras de ciclo curto? Soja, milho, trigo, algodão, né? E uma infinidade de produtos que vai aí, que não passa de 6 meses, de forma alguma, né? Hoje temos milho precoce, soja precoce, enfim, são produtos que você começa, planta e logo você tem a colheita, cessa o seu ciclo. Então, cessa a vida do ativo biológico, vira um produto agrícola. A formação desse ativo biológico, tá? que é classificado no ativo circulante, tá? E que tem que ser reconhecido contabilmente, por natureza contábil. Então, vamos exemplificar aqui novamente a questão. Você começa lá com o preparo do solo. Então, você tem um grupo de contas de preparo do solo, um grupo de sementes e mudas, você tem os tratos culturais, você tem os inseticidas que exigem ser aplicados, né, para combate das pragas. Até o momento em que esse produto fica pronto, ele é um ativo biológico. Vai estar lá, é o gasto da formação. E o que tem que ser feito nesse momento? Tá? No final de cada período, tá? A lavoura tem que ser avaliada. E essa avaliação é que se chama ajuste a valor justo. Se o teu custo contábil tiver menor que o valor justo, tem que fazer um ajuste para a receita. Elevar o valor do seu ativo e contabilizar essa diferença em ajuste ao valor justo lá no teu resultado. Se for ao contrário, o teu custo tiver maior, você tem que reconhecer essa perda. E o reconhecimento dessa perda se dá em outras despesas. Outras despesas lá no resultado, reduzindo o valor do teu ativo biológico, de forma que eles fiquem ajustados em termos de mercado. Os gastos daí com reflorestamento, criação de animais, formação de lavouras de ciclos longos, superior a um ano, são classificados também como ativo biológico, porém no ativo não circulante. Então vocês vão ter ativo circulante, ativo biológico no ativo circulante, ativo biológico no não circulante. Então começa aí uma gama de dados. Vamos dizer, uma entidade, pessoa jurídica que possua 5, 6, 7 tipos de cultivos, de plantas, de animais, de floresta. Veja bem a diversidade de regras que você tem que ter no seu plano de contas. Com relação às plantas portadoras, café, cacau, as árvores frutíferas, né? As matrizes, os reprodutores, estes serão classificados como ativo imobilizado e serão amortizados conforme a expectativa de vida útil econômica gerada por esses bens.
Eu gostaria de fazer um acréscimo aqui na nossa apresentação, tá? Dos critérios de amortização desses casos que são plantas portadoras, que têm uma vida útil determinada, né? Cana-de-açúcar, por exemplo, é 4 anos. Você pega café, você produz 15, 20 anos, a mesma árvore está produzindo café, produto agrícola. Cacau, a mesma coisa. Você tem o laranjal e outras frutas todas que nós temos aí no Brasil, que não são erradicadas a cada safra. E temos aí a questão das matrizes, dos reprodutores. Então, quando eu digo, tá, expectativa de vida útil econômica do bem, eu tenho que contar com o apoio de quem? De técnicos, de conhecimentos extras contábeis, certo? Por exemplo, de engenheiros agrônomos que vão avaliar a capacidade produtiva da lavoura de cana. Então, vai determinar que a lavoura de cana, no primeiro ano de corte, a capacidade produtiva dela é 20%, um exemplo. No segundo ano, já é 35%. No terceiro, 35%. No quarto, opa, já cai. Tá? Então, ela vai, sobe, a curva desce de acordo com a capacidade produtiva da planta. Isso aí não é só para cana, isso aí é para o café, para o cacau, é para o coco, é para todas as árvores frutíferas, esse é o padrão. Ou seja, vocês nunca poderão fazer uma amortização do valor de uma árvore, de uma floresta, por exemplo. Uma floresta você não pode... o primeiro corte também é diferente do segundo, do terceiro, do quarto. Então, as capacidades produtivas são diferentes, tá? Então, tem que seguir essa regra, senão a tua contabilidade de custo vai arrebentar, né? Então, veja bem, aí você vai para matrizes. Opa, eu vou ter que ter veterinários, pessoas que me determine qual é a capacidade produtiva de uma matriz. Se for inseminação artificial, é um critério. Se for inseminação natural, é outro critério, outra regra. Então, veja bem, isso aqui vai muito mais além do que a lei às vezes traz, tá? A nossa vivência dentro das grandes entidades ou das empresas de grande porte do agronegócio brasileiro nos permite a fazer tais afirmações, que eu acredito que sejam muito úteis para vocês. Dentro de tudo que nós vimos aí no decorrer, estamos vendo no decorrer da nossa apresentação, eu gostaria de deixar uma ideia que dificilmente escaparemos dela, tá? Principalmente no que se refere aos aspectos práticos. A hora quando vocês vão criar o plano de contas ou adequar os vossos planos de contas conforme vocês vão tendo essas atividades desenvolvidas pela sua pessoa jurídica em relação ao ativo biológico, que quanto mais detalhado vocês tiverem, tá, mais fácil será a vossa facilidade, né, que vocês vão ter de executar isso. Veja bem, quando nós falamos de ciclo curto, ciclos longos, e gado, animais, e lavouras de florestas, que são
plantas portadoras, etc., veja bem, vocês não vão escapar de ter aberto no plano de conta de vocês. Por fazenda, certo? Dentro da fazenda, por cultura, soja, milho, algodão, e dentro da cultura ainda por talhão. Por quê? Você tem numa única fazenda várias culturas, e dentro de uma cultura de soja, você pode ter 5, 10, 15, 20 talhão, conforme for o tamanho da fazenda. E como é que vocês vão fazer a VJ se isso aí não tiver controlado, separado? Como que você vai fazer uma baixa se não está isso controlado? Que hora você vai reconhecer o AVJ? Né? Um talhão você plantou esta semana, outro talhão você plantou o mês que vem, ou dentro da mesma cultura. Então, vejam bem, olha, analisem, pensam e avalia, porque isso não é fácil, tá? Se isso aí não for, não tiver, vocês não tiverem um ERP de área de produção que suporte todos esses controles, é humanamente impossível de ser feito. Agora você imagina, quando você vai por gado, tá? Seja gado de corte, seja gado de leite, você tem que controlar por propriedade, certo? Dentro da propriedade, você tem que controlar por quê? Por lote. O lote tem, como é que você estabelece o lote? Ah, por mês de nascimento. Então, os nascidos em janeiro, né, você tem que ter um controle por idade. A hora de você fazer o VJ, você tem que conhecer o lote de bezerro da fazenda X, que tem 6 meses de idade, os que têm 8 meses de idade, os que têm 15 meses de idade. São ajuste a valor justos diferenciados. E todas estas contas de AVJ desdobrada nesse mesmo padrão, porque senão nós vamos se perder no controle. Na hora de fazer fazer a baixa desse AVJ, nós vamos se perder. Então, nossa recomendação é, olha, isso tem que ser muito bem detalhado, muito bem registrado, muito e com contas específicas para todos os casos, que contemple todos os casos. Senão, vai ficar muito difícil para vocês trabalharem, tá ok? Bom, próximo passo nosso, nós vamos falar um pouco sobre o reconhecimento e mensuração de bezerros nascituros. É uma das questões muito debatida, está em relação à aplicabilidade do reconhecimento e da mensuração contábil de ativos biológicos regulados também pelo CPC 29. No momento do nascimento de bezerros, não existem bases confiáveis para a determinação de um valor de mercado. Cabe, então, mensurar o nascituro ao seu custo histórico, passando a ser avaliado pelo valor justo somente no momento, né, em que se possa verificar o seu valor no mercado confiável. Então, podemos exemplificar aqui o bezerro de um dia, não tem ainda nenhum valor, e um bezerro já com 30, 60, 6 meses de idade já tem condições de possuir um valor de mercado. Quando nós temos um bezerro nascido de matrizes e reprodutores, ou seja, nascido de matrizes e reprodutores, são aqueles que você tem o pai e a mãe, né, no seu plantel, que está contabilizado no seu imobilizado. O que nos diz as normas? Tá? Que os gados considerados matrizes e reprodutores possuem características de ativos imobilizados. Estes animais são reconhecidos segundo o seu custo e depreciados pelo período em que se espera retirar os benefícios futuros dos mesmos, como determina o CPC 27, itens 30, 50 e 57. A partir do reconhecimento do ativo imobilizado,
praticamente todos os gastos incorridos na manutenção do animal possuem a finalidade de procriação. Segundo o princípio contábil verificado no item 12 do CPC 16, tais custos pertencem, portanto, ao produto resultante da atividade a qual é utilizado o animal. Neste caso, os bezerros nascituros. Contabilmente, os valores que são despendidos posteriormente, periodicamente, no gado reprodutor e nas matrizes, após a sua imobilização, são o custo dos bezerros nascituros. Portanto, serão ativados e reconhecidos por ocasião do nascimento no valor no novo animal. Se eventualmente nós temos o nascimento de bezerros de um gado de corte, então aquele gado que não está no teu imobilizado, aquele gado que está no teu estoque de ativos biológicos, e venha a ter um bezerro, algum bezerro nascido dessas vacas que estão para corte, mas ocasionalmente ela veio a ter um bezerro, é uma situação diferente. Ela já deve ser entendida daqueles gados que são mantidos para abate, os custos incorridos nestes animais pertencem a ele próprio. Então, você não é ativo mobilizado, pois ele é o produto final da atividade. É um custo de um animal que vai ser para venda, ativado a serem reconhecidos, visto que o próprio animal de abate deve receber tais custos. Conforme determina o item 27 do CPC 29, o ganho pode originar-se no reconhecimento inicial do ativo biológico, como quando ocorre o nascimento de bezerro. Neste caso, o nascimento do bezerro deverá ser reconhecido como um ganho eventual em outras receitas operacionais da pessoa jurídica em contrapartida dos ativos biológicos, visto que se trata de um acréscimo patrimonial não esperado. Então, aí, vejam bem, você não tem um custo inicial para você apropriar para esse bezerro. Por quê? O valor da vaca, do animal principal, da mãe, está no teu estoque. E é um estoque para venda. E esse estoque para venda teve um bezerro. Então, esse bezerro é um ganho patrimonial e que você deve reconhecer no seu resultado como uma receita, como outras receitas operacionais. Tá? Então, desta forma, nós temos aí já, estamos finalizando essa nossa apresentação relacionadas aos aspectos de reconhecimento, de ajuste a valor justo, de mensuração, a identificação das plantas e alguns conceitos básicos, né, que foram possíveis nós explanarmos nesse curto espaço de tempo que nós tivemos aí para tentar enriquecer o nosso evento, e que eu acredito de ser de suma importância, e nós, da Garcia e Moreno, sempre estamos à disposição das entidades de classe, do nosso sindicato de contabilidade, do CRC, do CFC e de outras entidades que estão aí constantemente oferecendo ao público, aos contadores e aos empresários interessados diversos treinamentos na área do agro, porque como nós atuamos exclusivamente na área de consultoria e capacitação
do agro, tanto nos aspectos societários como contábeis e tributários. Então, a gente coloca à disposição de todos os senhores e dirigindo aí algumas palavras, um grande obrigado a todos, mais uma vez, pela oportunidade de poder compartilhar o nosso conhecimento com todos os participantes e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas que porventura surgir através do nosso e-mail, que está aí no final do material para vocês, ou através do telefone, né, do nosso escritório também, que estamos sediados na cidade de Maringá. Um nosso muito obrigado, um grande abraço a todos, tá? E desejamos aí felicidades a todos vocês e que Deus vos abençoe muito nesta jornada.